Fala galera, tô um tempo sumido, né? Sem mandar nada aqui, eu peço desculpa pra vocês. Tava numa semana meio conturbada aí por causa da minha empresa. E agora eu tô voltando aqui com tudo, vai ter vídeo hoje, vai ter vídeo amanhã e segue o ritmo normal como a gente estava no início da comunidade, beleza? Então o vídeo de hoje é sobre autoconhecimento. Galera, quando a gente fala de autoconhecimento, é importante que vocês saibam que o autoconhecimento não tem fim. Então ele tem um começo, né? A gente inicia aprendendo sobre autoconhecimento, a gente inicia aprendendo quem realmente nós somos, mas isso nunca tem fim, porque a gente está em constante mutação. Então, existem algumas coisas que não mudam, mas existem características, formas de pensamento, formas de ver a vida, e isso vai mudando dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso conhecimento, né? A não ser que tu é uma pessoa com mentalidade fixa, mas eu acredito que nenhum de vocês aqui na comunidade é, ok? Então, vamos lá. Cara, o autoconhecimento ele gira em torno da pergunta: quem sou eu? Então assim, quando a gente para pensar quem nós somos, às vezes aparece muito confuso e às vezes e para algumas pessoas vai parecer muito simples, tá? Mas a resposta não é simples e a resposta nem tem como ser dada de uma forma simples, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Tu não é a tua profissão, tu não é a tua família, então tu não é filha de tal pessoa, pai de tal pessoa, tu não é isso. Tu nem é quem tu acha que tu é. E tu não é muito menos o que as pessoas acham que tu é, tá? Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que vocês não são os pensamentos de vocês. Vocês são alguém que observa os pensamentos. Dá pra entender? Já pararam pra pensar sobre isso? Isso é muito louco, né? Se tu parar pra pensar assim, quando um pensamento vem à tua mente, ele pode ser um pensamento positivo ou um pensamento negativo, mas esse pensamento ele não vai dizer quem tu realmente é, porque tu tá observando esse pensamento. E quem dá a devida importância para esse pensamento é tu mesmo. Então nós decidimos o que vai ser utilizado na nossa vida e o que não vai ser utilizado na nossa vida. Por exemplo, pensamentos que geram impotência ou que geram incapacidade, eles têm que ser analisados de uma forma correta. Por quê? Porque, cara, insegurança é normal, o medo é normal, todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança. Agora, quem vai dizer o quanto essa insegurança e esse medo vai atrapalhar na tua vida é tu mesmo. Então é tu quem observa os pensamentos de insegurança e de medo. É tu que vai botar eles na prateleira do valor, decidir qual deles vai pesar mais na balança da tua vida. Entendeu? Por isso que eu escolho ouvir e colocar no topo da prateleira coisas positivas da minha vida. Então, é aquele negócio que todo mundo fala, ser feliz é uma escolha. A gente escolhe ser feliz. Tu escolhe ouvir a voz boa na tua cabeça, os pensamentos bons, absorver as coisas que realmente têm utilidade na tua vida e não simplesmente pegar tudo que vem na tua mente. Então, quem tu é? Tu é uma soma de muitas coisas. Tu é uma soma do que realmente, o que dos teus pensamentos tu acredita que tu é. Então tu é uma soma das tuas crenças, tu é uma soma dos teus comportamentos, tu é uma soma das pessoas que estão ao teu redor, entende? Então é muito fácil eu dizer para vocês assim, ó, tu é o que tu acredita que tu é, mas não é verdade. Então nós somos uma soma de tudo isso. E o Igor de hoje não vai ser o mesmo Igor da semana que vem. A Bruna de hoje não é a mesma Bruna da semana que vem. Então a gente está em constante mudança. Só que quando tu não tem nenhuma base, nenhuma planta de quem tu realmente é,
Tu se torna um alvo, cara. Um alvo pra ti mesmo. Porque assim, se tu não sabe quem tu é, tu não sabe pra onde tu tá indo. Tu não consegue formular um objetivo, tu não consegue formular nada. Tu começa a aceitar as críticas e os elogios. Assim, ó, a gente sempre fala, né? Não deem ouvidos para as críticas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, também não deem muito ouvido ao elogio. Então vocês têm que ter na cabeça de vocês quem vocês realmente são no limpo. Quem tu é. Se tu perder tudo na tua vida hoje, tu perdeu tudo, perdeu família, casa, carro, tá tu sozinho no deserto, não existe mais ninguém. O que te resta? Quem tu é? Essa é a primeira pergunta que tu tem que se fazer. A segunda pergunta, galera, gira em torno das tuas capacidades. Então, me diz aí, pensa, né? Quais são as qualidades que tu tem? Até onde tu pode chegar? Porque uma coisa eu vou dizer pra ti. Se tu não acredita que tu pode chegar muito longe na tua vida, tu não vai chegar. Se tu me disser hoje que tu não vai conseguir sustentar tua família, que tu não vai conseguir comprar tua casa própria, que tu não vai conseguir comprar o carro que tu quer, pode ter certeza de uma coisa, nada disso vai acontecer. Então, tu também é uma soma não, tu também é a limitação das crenças que tu coloca, como eu falei antes, né? Tu é um pouco das tuas crenças também. Então, tudo isso tá dentro de quem nós somos. Então, o que é importante? O que tem que estar claro na cabeça de vocês? Vocês têm que ter os princípios de vocês, tá? E o princípio, ele é diferente do valor. Porque o pessoal fala princípios e valores, né? Só que o valor das coisas, ele muda no decorrer da vida. Os princípios não mudam. Os princípios são sólidos. Então, eu tenho os meus princípios. Lealdade, honestidade, sinceridade, meus princípios, fé é um dos meus princípios. Então assim, princípios são um pilar, os pilares que sustentam quem tu é, são os pilares. Os valores, cara, os valores vão mudando, tá? O teu propósito, tu tem que ter um propósito. Se tu não descobriu o teu propósito ainda, escolhe um propósito. Só que o propósito, ele pode mudar. O propósito muda. Dá pra entender? Então, quem tu é? Tu é uma soma das crenças. Tu é uma soma dos pensamentos que tu escolhe. Tu é uma soma dos comportamentos que tu escolhe e dos comportamentos automáticos. Tu é os teus princípios. Tu é os valores que tu coloca nas pessoas, nas coisas. Tu escolhe praticamente tudo isso que eu falei. Na psicologia, eles falam que a única coisa que tu não consegue transformar é o teu temperamento. O temperamento é um só. Tu nasce com um temperamento, tu vai seguir aquele temperamento, não se altera no decorrer da tua vida. Tá? O que altera é a capacidade de manusear esse temperamento. É como tu começa a reagir às coisas. Isso tu consegue mudar. Mas o temperamento em si, ele continua sempre o mesmo. O resto da personalidade muda. Então uma pessoa introvertida pode se tornar extrovertida. Uma pessoa que não se comunica pode começar a se comunicar. Assim como uma pessoa sedentária pode fazer atividade física, pode se tornar uma pessoa ativa, pode se tornar um atleta fantástico. Tudo isso muda. Uma pessoa que nunca estuda, que procrastina o tempo todo, ela pode vir a ser uma das pessoas mais estudiosas do mundo. Isso só tá baseado em crenças, cara. Como eu já falei no outro vídeo pra vocês sobre crenças e limitações, é vocês que escolhem. Vocês que escolhem. Tudo na tua vida é tu que vai escolher. Tu escolhe teus comportamentos, tu escolhe as emoções que tu vai alimentar e as que tu não vai alimentar. Eu há muito tempo atrás eu escolhi que eu não ia alimentar as coisas ruins do meu passado. Então o que eu fiz? Eu comecei a contar uma história diferente para mim mesmo. Mas eu só tive conhecimento de que eu vinha me vitimizando, que eu vinha contando uma história vitimista para mim, quando eu comecei a estudar autoconhecimento.
Então o autoconhecimento vai ser a base para qualquer mudança na tua vida. Seja mudança de comportamento, construção de hábito, mudança de vida, mudança de rotina, mudança de ambiente. Tudo isso depende do teu autoconhecimento. Quem tu é a base para o que tu faz e para o que tu tem. Basicamente é isso. E tu precisa entender quem tu é. Tu precisa entender quem tu é. Então assim, é uma coisa que eu vou pedir para vocês agora. Eu vou dar um norte para vocês, mas vocês podem o tempo inteiro, vocês precisam observar os pensamentos, analisar as crenças, ver de onde está vindo cada coisa, por que eu me sinto desconfortável naquele ambiente, por que aquilo que aquela pessoa falou me machucou. Uma outra coisa que vocês têm que entender, quem não sabe quem é, sofre pra caramba com críticas e mais ainda com comparações. Então a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu não vou ficar me comparando com a outra pessoa, porque eu sou diferente, cara. E para finalizar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra ti. Tu é a única pessoa no mundo que é igual tu. Tu é único. Eu sou único. Não existe outro Igor, não existe outra Bruna, não existe outro Arthur, outra Jéssica, outro nada, não existe. Cada um de vocês são únicos. Então para de viver a tua vida baseado na vida dos outros. Para de querer se encaixar em lugares que tu não encaixa mais. 90% das pessoas vive um efeito manada. Por que vive um efeito manada? Porque são burros? Porque são alienados? Não é nada disso, cara. Simplesmente porque eles não conseguem enxergar ou eles nunca pararam para analisar e pensar quem eles são. Porque a partir do momento que tu sabe quem tu é, tu sabe o que tu quer, tu sabe como tu quer, tu sabe o que tu não quer, o que é muito importante saber o que tu não quer na tua vida, e aí tu vai atrás das coisas que tu quer de verdade. Aí tu começa a desenvolver um propósito, tu começa a ir atrás dos objetivos, tu começa a traçar uma rota para tua vida. E aí muda tudo. Tu vive uma vida com direção, com sentido, com felicidade, com inteligência emocional, uma vida totalmente diferente. Dá pra entender? Eu vou fazer mais vídeos aqui sobre autoconhecimento. Esse aqui é só um, tá? Não se preocupe, a gente vai aprofundar muito mais. Beleza? Eu quero que todo mundo que ouve esse vídeo aqui manda um joinha lá na comunidade pra mim saber que vocês ouviram. Valeu? Tamo junto.